Ah, tá certo. A discussão dos propagadores. Tá. Deixei o problema do triplete, né? Tá certo. Então, a gente estava discutindo essa questão para a gente poder entender os graus de verdade que eram realmente físicos a partir do Lagrangiano. Eu deixei o exemplo de 3 dimensões, que é um exemplo um pouquinho mais elaborado, porque entra Jan Simons, mas vocês têm todas as condições de fazer. Eu ainda não vou fazer ele. Se alguém tentar fazer, alguém tentou, não sei se alguém tentou fazer, tem dúvida, de qualquer maneira, tenho certeza que o Vitor pode ajudar vocês com isso. Qualquer coisa vocês podem falar comigo, mas senão a gente faz aqui na aula. Mas é para não, estou deixando isso mais para vocês pensarem. Para quem nunca viu essas coisas, tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Então, eu vou deixar. Agora eu vou pegar o que eu tinha deixado no ano passado, que era para discutir um pouco a questão da simetria, né? Quando a gente, como é que a gente localiza um pouco a simetria quando a gente está calculando propagadores e a gente tem certas peculiaridades que revelam a existência de uma simetria que não é aparente. Então, eu tinha dado o seguinte exemplo para vocês. Vamos trabalhar um exemplo em 4 dimensões. Para esse exercício, eu tinha colocado 4 dimensões. E nós tínhamos um conjunto de 2 campos acoplados, né? Na verdade, não vou dizer nem acoplados, mas misturados, mixados. Um campo vetorial e um campo escalar, ambos reais. E eu tinha proposto, né, que esses 2 campos estivessem ligados por essa densidade do Lagrangiano, que é o nosso termo menos um quarto inferior. Esse aqui é menos um quarto. Mínimo quadrado. No setor, né, que eu vou colocar aqui mais um meio. N2 ao quadrado, nesse pedaço aqui. Aí depois eu termo aqui que era menos, mais um meio. Aí vamos escalar aqui, né? N ao quadrado. Vamos colocar aqui. Estou mudando os parâmetros, né? Em relação à aula passada, à discussão passada, eu tinha colocado, eu acho, esse termo, eu estou colocando esse termo, e aqui é que eu tinha colocado N2. Tá? Eu estou refazendo, já mudando os parâmetros, tá certo? E aqui nós tínhamos um termo, se eu colocar mais ou menos, tanto faz, posso colocar até mais, C sobre 2, então nós temos aqui um termo campo tipo Maxwell, um termo de Proca, temos aqui escalar massivo e temos aqui um termo que faz o acoplamento. Nesse caso eu tinha já colocado para vocês que a terminologia correta não seria acoplamento, seria um termo de mix, né? Um termo de mistura, que o acoplamento geralmente a gente usa quando a gente tem termos de interação. E aqui esses 2 campos se misturam através do termo de cinético. Na verdade é um termo quadrático, e aí a gente está acoplando esse escalar aqui com o escalar presente no campo ali. Na verdade eu estou agora dando uma certa importância agora à parte final do ano. Acho que era basicamente isso que a gente tinha colocado na aula passada. Acho que era esse termo, que eu só tinha deixado de lado esse termo. A gente já tinha encaminhado um pouquinho, né? Posso ficar com as folhas um pouquinho? Tá? E, então, o que a gente tinha colocado na aula passada é que nós estamos trabalhando com 2 campos, né? A mi e φ. E agora nós temos um termo que nós já temos exemplos em que nós tínhamos escalares que misturavam a parte cinética e a parte de massa.
uma coluna aqui. Agora, nós temos um campo de outra natureza, que é o campo vetorial. Eu não vou discutir isso aqui, isso aqui está no nosso curso, vamos dizer, no curso de elétron, no curso de teoria clássica de campos, é que esse campo aqui, ele carrega uma parte transversa, uma parte longitudinal, portanto, ele tem dois nódulos de spin dentro dele, segundo o grupo de Lorentz, ele tem o spin 0, que está na parte longitudinal, e o spin 1 está na parte transversa. Nós já sabemos, nos nossos estudos das equações de Maxwell, que isso aqui é a dinâmica da parte de spin 1. A parte de spin 0 não tem dinâmica aqui, ela está presente aqui, isso aqui é a meia ali, tem uma parte longitudinal aqui, e ela está presente aqui. Esse campo aqui, esse setor está pegando, na verdade, a parte de spin 0. Ele está ligando a parte de spin 0 a esse escalar. E esse escalar se propaga, porque esse escalar tem dinâmica. Então, a chance, né, desse spin 0 agora reaparecer de uma forma diferente do que é o caso de Procca, no caso de Procca, se a gente pegar as equações de campo, a gente vê claramente que o spin 0 ele se desacopla, ele é zerado pela dinâmica clássica, como a gente já tinha visto. Não nesse curso, não no curso de elétrica. E agora, com esse novo termo aqui, que liga esse escalar se propaga, mas ele se mixa a essa parte longitudinal, então esse campo aqui agora pode ter um desenvolvimento um pouco diferente. Então, vamos colocar isso. E o que a gente está colocando aqui, olhando para esse Lagrangiano, a gente, por exemplo, está vendo que isso aqui é invariante de Gauge, no caso da simetria de Gauge do eletromagnetismo, né? Esse pedaço aqui quebra a simetria de Gauge, e aqui a gente tem um escalar sobre o qual a gente não tem nenhuma visão de ter uma simetria de Gauge. Esse Lagrangiano, em geral, os parâmetros, então, que a gente tem são esse parâmetro de massa, esse parâmetro de massa e esse parâmetro aqui. Qual é a dimensão desse parâmetro também? Como o Lagrangiano em 4 dimensões tem dimensão de massa quarta, o campo AMI tem dimensão de massa, o campo φ tem dimensão de massa, então isso aqui é massa, isso aqui é massa, isso aqui é massa, essa massa terceira, então o parâmetro φ é um parâmetro também dimensional. Então ele é um parâmetro que tem dimensão de massa. Massa 1, massa. Então, a gente, na verdade, isso aqui é massa ao quadrado, e esse aqui é massa. Bom, então a gente tinha colocado na aula passada que nós temos agora dois campos interligados, portanto, a gente deve abrir mão de pensar que nós temos dois campos distintos, então vamos pensar, já que esses dois campos estão interligados por esse termo aqui, vamos pensar então que definiu lá, na outra vez, na aula passada, a gente definiu um campo, vamos dizer assim, um supercampo, né? Um campo φ, que é uma espécie de um quintete. Ele tem um campo AMI e tem um campo φ. Então vamos trabalhar com esse dublete de campos, né? O campo AMI e o campo φ, né? Colocados no mesmo grupamento por causa daquele termo lá que está sujeito a esse termo. Bom, aí na aula passada, a gente usando essa. E aí o que a gente está querendo sempre? A gente está sempre querendo colocar o Lagrangiano, né, nessa configuração. Um φ transposto, se o campo for real, se o campo for complexo conjugado, um φ Gauge. Aqui o operador, que a gente chama de operador de onda, e aqui o φ. Né? E aí a gente sabe, já tem elementos para ver que o inverso desse objeto aqui, que é a função de Green, a gente tinha discutido. E aí a gente está querendo trazer esse Lagrangiano para essa forma. Então, o que a gente fez na outra vez, eu já tinha preparado, a gente fez integrações por partes aqui, né? Então, escreveu esse termo já como AMI, da Lambertiano, θ mini AMI. Aqui a gente tinha também escrito esse campo, esse pedaço, esse termo aqui, né? Só retomando aqui que a gente fez da outra vez. Então, esse termo aqui a gente integra por partes, né? Tem fator 2, tá? Então, esse termo aqui fica 1/2 AMI da Lambertiano. Tínhamos introduzido os operadores transverso e longitudinal AMI. O segundo termo, na verdade, ele é um termo do tipo AMI, eta mini, AMI. E esse eta mini a gente pode escrever como sendo θ mais ômega. Então, esse segundo termo ele fica mais 1/2
E aí eu tinha explicado para vocês, dado a sugestão a vocês, que por que é sempre interessante a gente escrever tudo em função de θ e ômega, é porque esses são os operadores de projeção e nós sabemos que qualquer expressão desse tipo assim, dadas as relações que eu tinha mostrado a vocês na aula passada, vocês podem ter checado, se eu quiser calcular o inverso desse operador aqui, né, isso aqui, independentemente se esse objeto aqui é um número ou uma matriz, o inverso é sempre 1 sobre alfa θ e I mais 1 sobre delta ômega mi. Claro que os índices estão mal configurados. Eu estou dizendo o seguinte: se eu pegar alfa, θ e mi mais beta ômega mi e multiplicar isso aqui pelo inverso, que vai ser 1 sobre alfa, θ e mi kappa mais 1 sobre beta ômega mi kappa. Lembrando que θ dá θ, e θ ômega dá zero, e ômega dá ômega, a gente faz, multiplica isso tudo aqui, a gente vê que isso aqui dá exatamente 1 volta de kappa i, mostrando que esse objeto aqui realmente é o inverso desse. É nesse sentido que eu estou falando inverso. Isso aqui está mal escrito, né? Só estou colocando simbolicamente pelo meu sentido de inverter, porque θ em 2, a gente inverte a matriz, né? Eu deveria dizer isso aqui. Essa matriz a menos 1 elemento mini é isso aqui. Mas é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, o inverso está aqui. Então, por isso que é sempre bom. Então, por isso que é sempre bom, nas expressões em que comparecem campos vetoriais ou campos tensoriais, a gente colocar os projetores, porque os projetores vão fazer com que a gente consiga fazer as inversões muito mais facilmente. Então, nesse caso, claro, se tiver um campo tensorial, aí eu tenho que procurar os projetores próprios do campo tensorial. Se eu tiver um campo espinorial, os projetores próprios do campo espinorial, porque acontece com a equação de Dirac, no campo de Dirac. Então, muito bem. Então, esse termo aqui foi trabalhado. Esse termo aqui a gente faz integração parcial também, junta com esse aqui. Então, esse termo aqui vai dar para nós menos 1,5 φ da Lambertiano mais Mi2 φ. Então, esses dois termos se juntaram, sinal menos global, porque a integração parcial que gera isso. E em relação ao passado, né, eu tinha colocado aqui um sinal menos, vamos manter aqui o sinal mais, e a gente pode escrever aquele termo ali desse modo, né? Posso pegar esse termo aqui que é, opa, eu acho que é melhor a gente colocar um si. Vamos colocar um si. Só mudar, mas uma redefinição de parâmetro, não tem problema. Vamos botar si para poder normalizar tudo com o fator 2. Aquele termo lá, claro, eu posso escrever como sendo si sobre 2 φ d a mi, mais ele próprio. Mais que si sobre 2 φ d a mi. Por que eu estou fazendo isso? Por que o cara à primeira vista não pensa em fazer isso? Mas por que eu estou fazendo isso? Tem uma razão de ser. Porque aqui há uma simetria, assimetria. Esse operador está atuando só aqui. Como isso aqui é uma forma bilinear, seria interessante se eu tivesse também, para poder simetrizar essa expressão, esse operador atuando aqui. Então, eu pego aquele termo e decomponho dessa forma. Aqui, eu faço uma integração parcial, para poder jogar esse d mi no φ. Então, quando eu integro parte, nós sabemos que ganhamos o sinal menos. Então, esse segundo termo eu posso escrever menos, e aí posso colocar assim, menos d mi φ a mi, ou se quiser, podemos colocar assim, menos a mi d mi φ. Então, eu fiz isso só por uma questão de simetrização, para ter esse, como esses dois campos são distintos, eu gostaria de ter o mesmo operador atuando neles. É exatamente porque o lagrangiano, a esse nível, é uma forma bilinear. Uma forma só bilinear. Por exemplo, quando a gente faz a gente está pegando, se a gente quer diagonalizar uma forma bilinear, suponhamos que a gente tem um bilinear em xy. A gente pode escrever isso dessa forma. Alfa x2 mais beta y2 mais o gama xy. Se eu quiser colocar de forma matricial, o que a gente faz?
a gente define, né? XY como sendo um vetor X, bota x e dentro do dublete, e aí esse bilinear fica um f de x, a gente pode escrever ele assim, na verdade. X transposto, uma matriz aqui, x. Posso colocar isso dessa forma. Então, ou seja, eu estou fazendo isso, colocando aqui x, y, colocando aqui a minha matriz, 2 por 2, e aqui x, y. Então, o termo que liga x com x, que acopla x com x, é alfa. O termo que acopla y com y é beta. Mas agora, o que eu coloco? Né? Gama xy, eu poderia colocar isso aqui zero. Mas, justamente devido a essa forma de ser simétrica, o que a gente prefere fazer? Pegar esse termo aqui e colocar gama sobre 2 xy mais gama sobre 2 yx. Então eu posso colocar esse termo aqui, colocando um gama sobre 2 aqui, um gama sobre 2. No fundo o que eu fiz foi isso. Gama sobre 2 xy mais gama sobre 2 yx. E aí, eu boto isso aqui nessa forma simétrica. E aí a gente sabe, essa matriz é simétrica, portanto pode ser diagonalizada sempre por uma transformação ortogonal. Então, é isso que está em jogo. Então, é um truquezinho de álgebra linear, só para colocar a forma linear de um modo simétrico. Então, esse operador atua no AMI e esse operador atua no φ. Né? Isso a gente tinha feito na aula passada, e aí a gente fatorava o fator B. Eu só estou mudando um pouco a notação, eu estou só preocupado com a gente pegar exatamente na aula passada, que eu preocupei um pouco. Então, nós vamos escrever esse lagrangiano desse modo. Nós vamos colocar o lagrangiano pegando o dublete AMI φ e aí aqui colocando uma matriz de operador que vai especificar, que vai especificar para nós aqui a forma bilinear. O operador de onda, vou criar aqui o O. Então, tem um fator meio global. Então, o AMI, ele está ligado através da Lambertiano mais N2 θ de Mi. Então, nós temos isso da Lambertiano mais N2 θ de Mi mais N2 ômega Mi. Então, isso aqui é uma submatriz, né? 4 por 4. Eu criei aqui essa matriz aqui também acoplando todo esse setor com esse. Então aqui eu tenho um setor 4 por 4. Aqui eu tenho um setor que eu tenho esse termo aqui. Então, vou pegar esse elemento nesse aqui, multiplicando isso, e esse elemento aqui atuando no φ, multiplicando a Mi. Então, a Mi com menos si de onde Mi. Então, esse objeto vai estar atuando aqui, menos si de Mi. Então, se a gente fizer essa atuação matricial, esse cara atua nesse, multiplica por esse cara atua nesse, multiplica por esse. Então, nós geramos esses termos aqui, já estão gerados naquela primeira linha do nosso operador. Agora, eu vou fazer φ. Então, φ com φ. Bom, então, φ, esse primeiro termo aqui, é o termo que vai acoplar φ com a Mi. Ou φ com a Mi, não importa, mas já que eu coloquei esse Mi ali, para poder distinguir assim, então vai entrar com dmi. Então, aqui vai entrar mais si dmi. E o termo que acopla agora φ com φ tem um meio, né, menos da Lambertiano mais N2. Então, dessa forma, aquele lagrangiano que é quadrático nos campos, né, ele pode ser fatorado da forma que a gente gosta. Nós colocamos aqui o operador de onda. Isso significa, se eu for tirar as equações de campo para esse sistema, ou seja, eu vou fazer o princípio variacional, essa aqui faz o papel de um φ, fica delta φ, ou seja, as equações de campo agora saem imediatamente, vão ser O Mi atuando em AMI φ igual a zero. Então eu vou ter isso nisso, mais isso nisso igual a zero, é a equação para A. E a equação para φ vai ser isso atuando nisso, mais isso atuando nisso igual a zero. Então eu tenho as duas equações de campo condensadas naquela informação, vamos dizer assim, de natureza vetorial. Eu crio um vetor
no espaço dos campos, onde essa primeira componente é um quadrivetor e essa segunda componente é um escalar. É só para efeito de notação. Então, isso é equação de campo, e isso aqui, se eu inverter esse operador, então nós temos aquilo que nós falamos que deve ser a função de Green, o inverso do operador de onda. Então, essa era a proposta que a gente tinha colocado para discutir o que são esses campos. Né? Na verdade, a pergunta que a gente se faz aí é, será que esse campo, a mim, né, sobretudo, primeiro de tudo, o que está em jogo? O que são as massas aí? Esse sistema está propagando que tipo de partícula? Descreve a propagação de que tipo de partícula? Né? Segundo, esse campo φ está, de uma certa maneira, está mixado com a componente longitudinal do campo AMI, né, daquele termo, si, φ, dmi, ami. Então, se eu tiver um campo de spin zero, um objeto, uma partícula escalar, essa partícula escalar, ela corresponde só ao φ, ou essa partícula escalar pode ser uma combinação linear de φ, de dmi, ami. Agora eu tenho, na verdade, dois campos, mas eu tenho, na verdade, três tipos de partículas envolvidas aí. Porque o meu campo AMI, ele carrega, segundo a descrição do grupo de Lorentz, dois spins, um spin zero na parte longitudinal e um spin 1. E o meu campo φ é um escalar, escalar com derivada simples, né? Com derivada segunda, um escalar típico de Klein-Gordon descreve um escalar. Então, agora, um campo escalar com derivadas superiores pode descrever mais partículas. Aqui deve estar descrevendo um único tipo. Agora, a pergunta é, afinal de contas, quem é o spin zero? O spin zero é carregado por esse campo? É carregado por esse, por dmi, ami, ou é uma mistura? Então, o que a gente está querendo fazer agora é uma investigação de quem são os modos, né, de excitação presentes nesses campos aí. É para isso que essa discussão vai servir. E aí nós temos já analisado um pouco os casos precedentes, a experiência das aulas precedentes era que nós olhássemos para a função, que na verdade a inversa, a função de Green, que é a inversa desse operador, e aí a gente já sabia que a estrutura de polos, ela já estava me dando os zeros da equação de campo. Portanto, ela está me dando as relações de dispersão, que vão me dizer qual é a relação entre energia e momento das partículas presentes. E aí a gente tem que começar a perceber um pouco melhor o que os resíduos vão dizer. Que aí agora nós temos esses operadores aqui, nós vamos ver quando a gente inverter essa expressão, a gente vai ter um conjunto de operadores, e aí esses operadores podem estar indicando a presença de partículas massivas ou não massivas, mas em certas áreas de spin, em certos setores. Vai ficar mais claro. Pode estar meio abstrato, agora eu vou colocar isso mais claro. Então o nosso problema na aula passada era um problema de álgebra linear. Como inverter essa matriz O menos O, como inverter o operador lá? Como tirar o O menos 1 e 1? Que eu já tinha preparado vocês também na aula passada. Não vou precisar fazer isso tudo de novo. Na aula passada a gente tinha visto que essa matriz aqui, ela tem uma estrutura, né? Isso aqui é uma matriz 4x4. Então aqui eu tenho 4 linhas, 4 colunas. Aqui eu tenho uma coluna com 4 linhas. Aqui eu tenho uma linha com 4 colunas e aqui uma única linha. Uma única linha, uma única coluna. Isso aqui é 1 por 1. Então, na verdade, isso aqui é uma matriz 5 por 5. Que eu estou quebrando dessa forma. Uma submatriz 4 por 4 e uma matriz escalar, uma matriz numérica. E aqui essa matriz aqui é uma matriz coluna e essa aqui é uma matriz linha. Então, a gente tinha visto no ano passado, se a gente tiver um operador, pode ser em qualquer dimensão, nessa estrutura, uma matriz desse tipo, A, B, C, D, onde a gente tinha colocado o problema desse modo. A matriz aqui, vamos dizer, N por N, então essa aqui tem N linhas, N colunas, essa aqui seria, vamos dizer, um N por P, essa aqui um P por N, e essa matriz P por P. Então eu tenho um problema em que esse operador ó, aqui, ele é uma matriz com essa dimensão. M mais P linhas e M mais P colunas. Está batendo, né? Aqui tem N linhas, tem N linhas, tem colunas, P colunas. Então aqui eu tenho N mais P colunas. E agora eu ganho essas P linhas aqui
Então ficam M mais P linhas. Aqui eu tenho N colunas e aqui eu tenho P colunas. Então, tá legal. Então essa aqui é quadrada, essa matriz é quadrada, e essas duas matrizes, B e C não necessariamente precisam ser quadradas. Não precisam ser quadradas, como é o nosso exemplo. Aqui no nosso exemplo, B é uma matriz com uma única coluna e C é uma matriz com uma única linha. Uma matriz de linha e uma matriz de coluna. Então nós queremos inverter essa matriz aqui. Aí na aula passada a gente viu o dispositivo, uma coisinha muito simples, uma pura álgebrazinha, e a gente via que a expressão dessa matriz O a menos 1, ela seguia, vamos supor então, essa forma que eu não vou reduzir, vou pegar só a expressão x, y, z e w. Então eu diria, então a minha inversa também vai ter a mesma estrutura, NM, NP, PN, PP. O x é uma matriz N por N, Z E por P, W é P por P, e essas aqui mantêm essa ordem. Então, para que isso aqui seja inverso disso, o produto tem que dar identidade, e daí a gente tirava quem é a x. Vou pegar mais para a aula passada aqui. Deixa eu ver. Às vezes tem dificuldade em ver. É rapidinho, mas se você já tem pronto, não precisa fazer esse álgebra linear. Eu copiei essa, mas essa aqui não. Então vamos fazer rapidinho. Qual é que eu faço? Desculpa, eu tenho que fazer isso de novo. A gente vai impor que essa matriz de exército dá identidade, ou seja, vai dar 1, 0, 0, 1. Claro, 1N por N, D por P. Essa é a definição de inverso. Então, você tem isso? Você tem? Então, a gente já tem. Obrigado. Tá ótimo. Beleza. Então, temos x aqui é A menos B, B é menos 1, C a menos 1. Está faltando a menos 1, tá? Depois a matriz Y. Vou botar a matriz X e botar logo a matriz W. Matriz W é D menos C A menos 1, D A menos 1. Aí vou ter aqui a matriz Y, vai ser menos A menos 1, B resultado. E a matriz Z vai ser menos D menos 1, C. Então, só colocar, se a gente colocar essas expressões naquela matriz e fizer o produto, a gente vai ver que vai dar direitinho, né? Tudo se cancela bonitinho, está idêntico. Então, o objeto está invertido. Esse objeto está invertido dessa forma. Obrigado. Valeu, Bruno. Você copiou também? Você copiou? Quem mais copiou? Só para bater que está tudo certo. Você está batendo direitinho com a aula passada, né? Aqui era o menos né? Beleza. Então vamos lá. Olha, o primeiro problema que a gente tem que enfrentar aqui, a inversão desse objeto. Tá, isso aqui, inverter isso aqui. Pensar sempre que ele está no espaço dos momentos, né? Então, se não quiser, vai no espaço dos momentos, né? Isso aqui vira I capa I, vamos deixar esse objeto aqui assim, inverter. Um só está invertindo mais M2, ou seja, um só tem menos K2 mais M2. Então a gente sabe inverter isso. Temos que inverter primeiro esse objeto aqui, essa matriz 4x4A precisa ser invertida. Vamos inverter logo A menos 1. Que é simples. A menos 1. A gente já sabe, quando eu tenho uma expressão que é uma combinação do operador transverso com o operador longitudinal, a inversa desse operador é esse operador com essa estrutura, mas com as inversas dos respectivos coeficientes. Então vai ficar 1 sobre W meridiano mais M2 θ mais 1 sobre M2 ômega. Aqui a gente já está diante de uma questão. Para eu inverter isso aí, eu não posso ter M2 zero. Se M2 for zero, eu tenho um problema com essa invertibilidade. Seria isso. Esse operador é um operador de projeção. E um operador de projeção não pode ser invertido. Porque todo operador de projeção tem algo valor duplo, né?
O que é o operador de projeção? É o operador que satisfaz a essa condição pela equação de autovalores, lambda 2 menos lambda 0. Então ele tem autovalor 0 e 1. Então todo operador de projeção é singular. Então se eu não tivesse o M2, isso aqui não poderia ser invertido. Eu teria que pensar o que está acontecendo. Vamos já colocar essa ressalva. Se M2, que é um parâmetro, for 0, tá? Não é inversível. Então, se o M2 for diferente de 0, tudo bem. Então eu tenho que A menos 1 faz sentido. Só esse cuidadinho que a gente vai ter. Depois, já que a gente já percebeu um parâmetro que pode ser crítico, né? Se ele é 0 ou não, vamos depois discutir. Vamos supor então que M2 seja diferente de 0, que a gente pode proceder com a inversão. Se M2 fosse 0, eu teria que ver o que eu vou fazer para inverter. O que está acontecendo? Vamos em frente então, vamos trabalhar essa situação, depois vamos reconsiderar essa situação. Então eu sei isso aqui. Então vamos fazer isso aqui. Vocês vão pagar isso aqui. Vou tentar manter aquilo ali, para a gente comparar toda hora. Isso aqui é auxiliar. Então vamos pegar, então vamos formar o elemento W, que é esse elemento aqui da inversa. Então o W vai ser o D menos, isso aqui é um escalar, menos C. C é essa matriz aqui. C é, lembrar que isso aqui é uma matriz com dois índices. Então é claro, isso aqui tem que ter índice Mi. Então é claro que isso aqui vai ser o Mi, isso aqui vai ser o Mi, algo desse tipo. Então nós vamos ter D menos C. C então vai ser Si D Mi. A menos 1. Bom, então faz inverso. Então A menos 1 vai ser aqui em cima. Então o A menos 1 vai ser 1 sobre D'Alembertiano mais M2 θ mini mais 1 sobre M2 ômega mini. E aí a matriz D ela é menos Si Dni. Então aqui vai ficar mais. E aqui vai ficar um Si ao quadrado. E aqui o Dni. Então realmente a gente produziu um escalar. Porque W tem que ser uma matriz, tem que ser um número, uma matriz 1 por 1, vamos dizer assim. Não tem índice. W é esse setor aqui, é 1 por 1. Então, de fato, isso aqui é um D'Alembertiano, mais N2 no denominador, e aqui um pedaço. Então, só agora lembrar da nossa álgebra dos operadores. Nós estamos lembrados que θ mini, com esse cara aqui dá sempre 0, né? θ mini, Dni, é identicamente 0. Por quê? θ mini é θ mini menos Dni sobre D'Alembertiano, Dni. Isso aqui multiplicado por Dni. Então, isso aqui dá Dni. Então, aqui eu produzo um D'Alembertiano, cancela esse, então isso aqui é automaticamente 0. Então, essa combinação aqui não contribui. Agora, ômega mini Dni, isso aqui é Dni sobre box Dni. Então isso aqui produz um D'Alembertiano, que cancela esse, e isso aqui produz outro D'Alembertiano. Então esse pedaço aqui vai ficar Si ao quadrado. Então isso aqui vai dar no final do dia para nós a seguinte expressão, né? Estou fazendo ainda, opa, desculpa, não estou nem calculando, perdão, não estou nem calculando W não, perdão. Eu estou calculando estou calculando essa expressão aqui primeiro, perdão. Então vou botar isso aqui. Isso aqui tudo é lá, vou botar isso. Vou botar isso aqui, botar que W menos 1, o W é isso aqui. Menos 1. Vou colocar assim. Lembrando que isso aí está no sentido meio, né? Estou botando todo. Mas como isso aqui é um escalar, tem problema. Se fosse uma matriz, eu tenho que colocar menos 1 de elemento, né?
Então vamos lá. Então o que vai acontecer é que esse pedaço aqui cancela, é 0. E esse pedaço aqui dá mais que si ao quadrado. Então a gente ficou com D, que é menos, D'Alembertiano, menos Mi2. E aqui mais que si ao quadrado sobre M2 D'Alembertiano. Certo? Porque D, ômega D, dá um D'Alembertiano. Né? Isso. E C2 sobre dimensionalmente está ok, porque se tem dimensão de massa, então significa massa ao quadrado. Massa ao quadrado sobre massa ao quadrado é adimensional, massa ao quadrado, massa ao quadrado, massa ao quadrado. Né? Então, C ao quadrado sobre M2 e o D'Alembertiano. Então, isso aqui tudo é menos 1. Então, o nosso operador W, que é um elemento importante da função de Green, né, do inverso do operador de onda, ele precisa dessa inversa aqui. Então, vamos lá, a gente vai ter aqui, ficou com a seguinte combinação. Na frente do D'Alembertiano, nós temos, vamos colocar C2 sobre M2, menos 1, D'Alembertiano, e aqui menos M2. A menos 1, né? Tudo isso a menos 1. Então vamos botar logo aqui lá, com licença, para botar desse modo. Vamos lá? Dado para nós já sai com uma carinha mesmo de objeto com polo. Ele vai ter esse cara com esse cara, então nós vamos ter aqui C2 sobre M2, menos 1, D'Alembertiano, menos M2. Só inverter. Claro, e aqui a gente já tem uma outra discussão. Por quê? Claro, eu só posso inverter isso na medida em que um desses for não zero. Por exemplo, se C2 sobre M2 for zero, se C2 sobre M2 for igual a 1 e M2 for zero, isso aqui não existe. E agora eu vou ter a possibilidade disso existir na medida em que pelo menos um dele, ou isso aqui, se esse aqui for nulo, isso aqui não for nulo, eu posso inverter. Ou se vice-versa, se esse aqui for nulo, isso aqui não for nulo, sempre vai dar 1 sobre M2. Então vamos deixar. Aqui a gente já vai vendo que a gente vai estar criando condições para que esse inverso exista. O que eu estou querendo caminhar com vocês é que se o inverso não existe, se eu não consigo inverter o operador de onda, o que pode estar por trás? Qual é a implicação? É um fato simplesmente de parâmetros ou tem algo mais fundamental, tipo uma simetria por trás? Então vamos colocar, esse objeto aqui está invertido desde que eu estou guardando as condições que vão aparecendo aqui para nós. Bom, depois a gente pega isso aqui se precisar. Crucial. Oi? O A e o B negativo. Aí, D. Aí negativo. Isso. Continua. Isso aqui não vai ser problema. O meu problema é ter X e W. Se eu conseguir ter X e W não singulares, ou seja, se eu conseguir inverter para poder ter X e W, isso aqui automaticamente sai. Tudo bem? Então, a condição primeira que apareceu foi da existência já do A, a inversa do A. Na inversa, né, que dá o W, a gente tem duas condições que apareceram. A gente vai ter que considerar essa relação C2 sobre M2 menos 1 ser nulo ou diferente de zero e M2 ser nulo ou diferente de zero também. Mas isso ainda não é o que eu estou querendo, isso é só uma etapa intermediária. O que eu estou querendo, na verdade, é saber o que está se propagando aí, que partículas que estão ali e que campo está associado a que partícula. Se eu identificar as partículas, eu agora tenho que procurar saber quem são os campos que criam, que estão associados a essas partículas que a gente está querendo fazer. Mas essa discussão vai aparecendo, a discussão dos parâmetros, ela vai aparecendo no meio, né, dessa investigação que nós estamos fazendo. Então, com isso, digamos, a gente consegue chegar a uma expressão para D. Agora, eu preciso chegar a uma expressão para X. Portanto, agora eu tenho que pegar A, pegar aqui,
O que nós vamos ter que fazer agora seria, deixa eu apagar isso aqui também, isso é muito importante. Coisa que todo mundo já está vendo, né? Então, semana que vem, é isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou deixar só isso aqui por enquanto. Então, a gente tem que pegar agora A, que é isso aqui. Agora, menos B. B. A B está aqui. Então, menos B. Agora, mais 5. D é menos 1. Aparece outro sinal menos. Aqui a situação já é menos drástica, porque se 1 e 2 for 0, de qualquer maneira eu consigo inverter o D'Alembert. Aqui esse campo está livre. O psi, né, que está livre, que eu digo de parâmetro, tem dmi e dmi. Então, não tem nenhum parâmetro que possa zerar a propagação do φ. Então, isso aqui está sempre podendo inverter, mesmo que o 1 e 2 seja 0. Aqui o meu problema maior é se esses dois parâmetros forem concomitantemente 0. Aí, se isso aqui é 0 e isso também é 0, eu não posso inverter. Mas se um deles só for 0, eu consigo inverter. Muito bem. E aí agora multiplicando por C, que é esse cara aqui, que é psi, vamos por exemplo, psi ao quadrado dmi. Então, só para ter certeza disso, tenho menos da expressão, tenho menos do D, fica mais. Tenho menos do D, menos 1, fica menos, e o C mantém. Então, com 3 sinais, tá legal. Aqui, pessoal, não se preocupem com essas coisas aqui, no sentido de o que é dmi, 1 sobre D'Alembertiano, dmi. Estou colocando isso porque o cara pode falar, mas será que tem alguma coisa de não comutar, são operadores? É pensar que, claro, isso aqui é o inverso de derivada, mas o inverso de derivada, para quem sabe transformada de Fourier, a gente sabe que não fica mais chocado. Sabe? Inverter o D'Alembertiano é 1 sobre K2, né? Eu estou pensando, no fundo, eu vou passar tudo isso, posso passar tudo isso para o espaço dos momentos. Nós sabemos que dmi, né, é menos i kappa mi. Então isso aqui é menos i kappa mi, menos i kappa mi. Então fica menos kappa mi. Isso aqui é menos 1 sobre kappa 2, então isso aqui no fundo é isso aqui, ó. Então esse cara, esse D pode passar para cá, pode vir para lá, não importa. Mas aqui então é só pensar isso. Então esse termo aqui, eu posso escrever assim. Desculpe tanto. Vamos lá? Não se preocupe tanto, se inverter, o universo continua existindo. É isso. É o espaço de momento. Vamos pensar essa questão do espaço de momento. Então esse operador aqui, dmi, é D'Alembertiano ômega mini. Então esse termo aqui, ele fica C2 D'Alembertiano sobre D'Alembertiano mais M2 ômega mini. É isso que eu tenho, certo? Esse aqui está sem esse não, esse momento está escolhido aqui. Então a gente formou a seguinte combinação para poder inverter e tirar o x. D'Alembertiano mais M2 é mini. E aqui eu formei mais M2 menos si ao quadrado D'Alembertiano sobre D'Alembertiano mais Mi2 ômega. Bom, pessoal, quem estiver prestando atenção, se eu errar, me fala, tá? Eu posso organizar assim. Então, tudo D'Alembertiano mais M2 teta mais M2 menos si ao quadrado, esse menos que realmente fatorou. Tá. Então, no fundo, a gente está vendo o perigo que tem aqui, ó. Esse perigo está aqui, ó. Que é C2 ser igual a N2. Então, onde mora o perigo no W, pode ter um perigo aqui também, porque agora, se esse cara aqui for 0,
Eu não consigo inverter esse cara, porque ele vai ser um puro operador de projeção. Isso aqui não tem inversa. Teta não tem inversa. Ômega sozinho não tem inversa, porque ambos são operadores de projeção. Quem tem inversa é uma combinação linear de teta com ômega, com coeficientes diferentes de zero. Então, aqui eu estou me deparando, quer dizer, o setor X, que é o setor que acopla A com A, ele também está recebendo mensagem de um problema que está acontecendo lá embaixo, no andarzinho de baixo. Por quê? Porque aqui embaixo eu posso ter problema com isso aqui. E lá em cima o problema está aparecendo. Então tem uma relação bem mágica. Por não. Você já previu, a gente botou esse 2. Aonde? Então, ômega 2 e ômega menino. Aqui, ômega 2 e ômega menino. Tem o D'Alembertiano. Não, mas depois disso, ômega 2, o M2, por que você multiplicou com você? Eu acho que o M2 não é multiplicado. É M2 menos, né? É o ômega menino. M2 mais ômega. Desculpa, eu vou botar aqui. Você tem razão, deixa eu botar. Obrigado, olha. Obrigado. M2 puro. Tá certo. E aqui assim. O inverso ia continuar. Isso, porque o problema é botar aqui e aqui ômega, né? Isso mesmo. Agora isso estava errado, tá certo agora, né? M2 ômega, beleza? Menos C2 D'Alembertiano sobre isso aqui. Está todo aqui embaixo. Durante todas as palestras lá que tiveram nesse lugar, Oi? eu digo, essas palestras que você tem física, sempre dia, o universo vai continuar independente das palestras. Ah, dirija. Quem ganhou foi o dono do hotel, esse sim. Entendi, palestra passa 4. Você deve pagar em dia. Já, O dono do hotel ficou mais satisfeito. Então vamos ver aqui, galera. Obrigado. Então a gente está com esse probleminha aqui, né? D'Alembertiano, mas está a dimensão correta, tá? N2, dimensão correta, isso aqui é adimensional. N2 ômega, C2 D'Alembertiano, são I2 mais que C2 ômega, tá certo. Então, tá certo. Então vamos ver só aqui. Então esse problema aqui, se nós tivermos, se isso aqui for, vamos colocar esse termo aqui, vai ser, vamos escrever só isso para a gente ter uma ideiazinha. M2 D'Alembertiano menos que C2 D'Alembertiano. Então, isso aqui multiplicado isso, vai produzir no numerador um M2 menos que C2 D'Alembertiano. E depois nós vamos ter aqui um termo que vai ser simplesmente, vamos ter M2 menos C2 D'Alembertiano, e vamos ter aqui mais M2 e 2. Tudo isso aqui sobre D'Alembertiano mais M2. Só estou vendo se a gente pode fazer algum comentário sobre isso. Bom, eu preciso inverter isso aqui. Então, é claro, se esse cara estiver sozinho, isso aqui não é inversível. Quer dizer, claro que eu vou ter um problema aqui se esse cara aqui for zero e M2 for zero, essa situação que eu estou colocando. Se M2 for igual a C2 e M2 for zero, todos dois simultaneamente, eu não tenho isso aqui zero. Então eu não tenho como inverter o x, que é o que está acontecendo aqui na expressão do t. Se simultaneamente C2 for igual a N2 e M2 for zero, eu não tenho como chegar ao W, eu tenho um problema na inversão do W. Então, eu só querendo apontar que o problema que acontece aqui embaixo está se repetindo aqui em cima. O meu cálculo anterior estava errado, tá? Mas é isso que está acontecendo agora que então vai acertar. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, só fiz esse comentário para a gente começar. Estou só chamando a atenção porque esse é um aspecto qualitativo que está mostrando, na verdade, assim, o entrelaçamento mix, realmente, entre o campo AMI e o φ. É aquele termo si, φ, dmi, ami, que está trazendo, né, claro, o problema daqui para cá. Por quê? Porque agora, esses dois setores, se fosse zero, eu teria dois problemas independentes, um campo vetorial tipo próprio e um campo escalar tipo Klein-Born. Mas se sendo diferente de zero, ele amarra esses dois setores. E é por isso que o problema daqui está se repercutindo aqui. Só acho que ainda não devo pagar isso aqui. Vamos apagar, se a gente precisar, a gente lembra, né? Todo mundo copiou, quem copiou está aí, né? Então, nós estamos ainda chegando ao X. Agora a gente pode chegar ao X. Nós já chegamos ao W e agora vamos chegar ao X. Supondo que eles vão pegar a situação geral, para chegar ao X, o que eu preciso? Inverter esse objeto todo.
Vamos inverter. Agora, uma coisa que tem θ, mas uma coisa que tem ômega é o inverso do primeiro. Então, 1 sobre Vox mais M2 θ. Estou nem colocando o índice, tá? Já está implícito que θ tem 2x mini, θ mini. E aí inverter aquele outro carinha ali, que é 1 sobre M2 menos π ao quadrado da mediana sobre a mediana mais M2 ômega. Então, se a gente quiser, a gente pode reescrever isso aqui, né? Uma forminha só para ver se fica mais. Bota da Lambertiano mais M do no numerador. Certo? E aí aqui eu vou produzir um M2 menos que C2 da Lambertiano. E mais M2 M2. Certo? Vou dizer? Fala, por favor. Fala. Você não pode ter um X só proporcional a θ. É, Tem que ser proporcional a θ. não, X não. O que vai ser invertido. Eu não posso ter isso aqui, só θ, porque senão não é inversível. Porque esse cara aqui, essa expressão geral está aqui, é isso aqui. Isso aqui é A menos B, D menos 1C, tudo isso. Aí a gente configurou desse modo aqui. Isso é um operador de projeção. Se esse pedaço aqui, por alguma razão, for zero, e a gente viu quando isso aqui é zero, isso aqui pode ser zero se essas duas condições automaticamente baterem, esse pedaço aqui fica zero. Daí, eu não consigo inverter isso aqui, porque isso aqui é um θ. θ não tem inversa. Tá? Claro, a gente sabe isso da aula de matriz. Uma matriz pode não ser inversível. Uma matriz não é inversível, outra matriz não é inversível, mas uma combinação linear delas pode ser inversível. Está acontecendo aqui. Porque na hora que você combina linearmente, você muda os autovalores, e aí eu jogo fora o alto valor proibitivo, que é o alto valor zero. Isso aqui tem alto valor 0 em 1, e isso aqui tem alto valor 0 em 1. Isso também é um operador de projeção. Ômega 2 é igual a ômega. Quando eu combino, o que eu estou fazendo é tirar o alto valor 0. E ali pode ser inversível. Então, o que eu estou dizendo é isso, Dória. Isso aqui sozinho não é inversível. Isso aqui sozinho não é inversível. Isso aqui é inversível desde que de um deles fique sozinho. Por exemplo, se M2 for 0. Isso está ok. Está Lambertiano mais θ. Posso inverter esse pedaço. Se M2 for 0, e que se for diferente de 0, por exemplo, não tem problema nenhum. Se M2 é 0, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. Isso aqui eu consigo inverter 1 sobre Vox θ. Se o M2, se for diferente de 0, eu posso inverter isso. 1 sobre C2 dá Lambertiano mais M2 sobre Lambertiano. Então, quem está controlando? Então, eu posso inverter nessa situação também. O que eu não posso inverter é quando um dos projetores tiver coeficiente zero. Porque eu não posso inverter isso. Eu tenho que isso só é 1 sobre alfa θ mais 1. Isso aqui é isso aqui. Mas para isso é crucial que o alfa seja inversível e o beta seja inversível. Sozinho, não. Se o beta for 0, ganharia 1 sobre beta. Então explode. Então esse objeto só é inversível se alfa e beta forem não singulares. Agora, não pensando matematicamente. Nem estou pensando matematicamente, não. Estou só falando fisicamente. Você sabe que tem um spin 1 e 0. Então você não pode ter um X trabalhador só com o spin 1. Você tem que ter um spin 1 e tem que ter um spin 0, né? Simultaneamente. Por que você está dizendo isso? Eu estou querendo dizer justamente o seguinte. Você está falando a verdade, eu só quero entender, eu entendi a lógica do teu pensamento. A lógica é assim, você está dizendo que tem o θ, o alfa θ, mais um beta ômega. Isso. Tá? Então, o que é o θ e o que é o ômega? Ter os dois simultaneamente. Significa que o campo amigo, que você já sabe do grupo do Lorentz, tem spin 1, tem spin 0, e não só um ou só 0, porque os dois simultaneamente, você aí entrou numa estrutura matemática que tem que contar que tem que ter os dois simultaneamente. Que digamos, a gente podia dizer, bom, será que eu posso jogar aquela parte do ômega fora, alguma coisa matemática, e só ficar com beta?
Daí, às vezes, uma coisa matemática pode. Mas daí, se a gente fosse perguntar para o grupo de Lorenz, ele diz, não, mas onde é que estão os π zero que você jogou? Então tem uma raiz física que, digamos que tem o θ e o ômega juntos, formando uma equação. A equação alfa θ mais beta ômega é a mesma coisa que fazer a mi igual a meio. Sei. Vê se eu estou te entendendo. Vou pegar Maxwell puro. Maxwell. Menos 1/4 de F ao quadrado. Só. Lagrangiana, radiação eletromagnética livre. Então, isso aqui a gente coloca nessa nota. Então, tudo que você falou eu acompanho, mas eu queria só poder ilustrar para o pessoal exatamente o que está por trás, porque eu acho que tem uma coisinha aí que não está, só uma coisinha que eu acho que a gente tem que precisar mesmo. Vou explicar o que é. Então, isso aqui. O que o Dória está dizendo é o que nós já tínhamos falado. Esquece lagrangiano. Esquece cinemática. Esquece propagação das energias. Vamos pensar, tem um problema algébrico. Esse campo aqui é uma representação meio do grupo de Lorentz. Portanto, ele pode carregar uns π zeros π 1. Essa informação é pura teoria de grupo, vai virar física. No momento não é física, é só teoria de grupo. O cara tem dois estudos, duas representações. No fundo, o problema matemático aqui, o problema de grupo aqui, é que eu estou pegando uma representação do grupo SO13 de Lorentz, ditou essa representação meio, a representação ali. Eu estou dizendo que essa representação meio é a representação J igual a 0 de SO3 mais a representação J igual a 1 de SO3. Então, estou quebrando a representação de Lorentz em duas representações do grupo SO3. Beleza, estou dizendo isso e só. Agora, coloquei física. Coloquei o lagrangiano de Marx. Equações de Marx estão aqui. Demi, equações de Marx no VAF estão aqui. Se isso aqui é uma densidade de lagrangiano, isso aqui são as equações que seguem daqui. Então, as equações de Marx. Agora estou colocando física. Tem alguma coisa se propagando livre no VAF. Esse operador aqui segrega. Quando eu pego isso aqui, essa expressão, a gente já sabe. Isso aqui é A transverso Mi, D'Alembertiano, A transverso Mi. Então, o que eu tenho como equação de campo aqui, na verdade, é D'Alembertiano, A transverso Mi igual a 0. Então, vou dizer, tem uma partícula de massa nula, K2 igual a 0, com spin 1. Então, o lagrangiano de Marx está dizendo que eu tenho spin 1 de massa nula se propagando. Então, a equação de campo está me dizendo, então eu sei que isso está acontecendo. Meu problema agora, o problema físico está definido. Está se propagando uma partícula de spin 1 com massa de repouso nula. É o fóton. Neutra, porque o campo é real. Vamos tirar a função de Green. Vamos lá. Aí o cara vai, tudo bem, o problema está pronto, só que eu não consigo inverter. Isso aqui não é isso. Isso aqui não é inversível. Então, o que o meu problema está fazendo? Estou sabendo que, classicamente, estou propagando uma partícula de spin 1 em massa nula. Agora, na hora de tirar a função de Green dela, eu estou com um problema. O que significa isso? Porque justamente esse aqui é o, vamos dizer assim, o gatilho que apareceu. Se a função de Green não pode ser obtida, o que está acontecendo? Significa isso. A equação de campo é isso. O operador, como a gente vai colocar na aula passada, campo igual a uma fonte. Qual é o papel da função de Green? É reconstruir o campo a partir da fonte. Dada uma configuração de campos, de fonte, de escudo, de carga, de importa, eu consigo tirar o campo gerado. Se eu tenho uma singularidade aqui, significa que, para mesmo, se essa matriz aqui é inversível, eu consigo fixar isso em função disso, dadas as devidas condições do motor. Mas, se esse cara aqui não é inversível, significa que, para mesmo J, eu tenho várias configurações de φ. Eu tenho uma multiplicidade de soluções, porque minha matriz, o meu operador não é inversível. A álgebra linear, MV igual a 0. Se essa matriz é inversível, solução trivial. Se essa matriz não é inversível, eu tenho infinitas soluções. Tem um subespaço, pode ser de algumas dimensões, tem um subespaço não trivial de soluções não triviais dessa equação. Ou seja, eu tenho várias soluções
com essa mesma fonte aqui. Se esse problema aqui é inhomogêneo, se essa matriz aqui é inversível, eu determino uma solução única, V é n-1j. Mas se essa matriz é não inversível, para o mesmo j, eu posso ter vários V's diferentes. Então, a mesma fonte, ela pode estar gerando diferentes configurações de campo. Então, isso significa que eu tenho uma degenerescência. Ou seja, eu tenho diferentes soluções para a mesma fonte. Eu tenho velhinha, igual a J. E velhinha pode ser uma certa transformação P atuando V. Então eu posso ter uma simetria. Eu posso ter um conjunto de transformações que me façam de uma solução para outra. Então, vamos dizer assim, a singularidade está aparecendo aqui, ela é... Por que eu não posso inverter? Porque eu tenho degenerescência, eu tenho diferentes soluções associadas à mesma fonte. Se o meu problema for esse, eu incorporo no Lagrangiano não só a propagação, mas a interação mínima do campo, do potencial eletromagnético com uma fonte externa de matéria, áreas e correntes. Se isso aqui, esse operador, essa equação aqui, isso aqui, exatamente isso. Se eu não consigo inverter isso, é porque eu tenho múltiplas soluções. Ou seja, eu consigo passar de um A para outro A, para outro A, para outro A, e todo mundo é solução. Então, o que é isso? Simetria. E aí todo mundo sabe, não é à toa que está acontecendo isso. Porque esse Lagrangiano é invariante gauge. Qual é a simetria nesse caso? É a linha ali, igual a linha material. Eu posso passar desse cara para esse cara, ambos são soluções dessa equação. Posso passar desse cara para esse cara, esse são soluções. Então eu começo a ter, por quê? Porque tem uma simetria. Então, a não invertibilidade do operador de onda, ou seja, a minha impossibilidade de determinar a função de Green, está me dizendo, cara, tem uma simetria, para um pouco, procura a simetria e depois você vai em frente. Então, isso está acontecendo aqui. Então, olha, ver se eu estou te entendendo. Eu sei o que se propaga. Mas mesmo assim, eu não posso inverter. E aí, como é que eu... mas tudo bem, eu não posso inverter, ainda bem, porque tem a simetria. Eu sei o que se propaga, e para isso se propagar, eu tenho essa simetria, porque é justamente essa simetria que mata o tipo zero. É ela que me tira o ômega. Se eu não tivesse essa simetria, ninguém ia me impedir de colocar como Lagrangiano, por exemplo, isso aqui. Esse termo aqui só não aparece porque as equações de Maxwell têm essa simetria. Então eu trago já a noção dessa simetria, esse termo aqui viola essa simetria, então ele não está ali. Então esse termo, colocado ou não colocado, ele muda tudo. Então, para eu inverter esse problema agora, eu tenho que virar. Tem que dar um jeito de inverter. Tem função de Green, que alguma coisa propaga, mas eu não consigo. E aí eu vejo, já tem essa simetria. Então, como é que a gente resolve o problema? Aí a gente vai fazer aquela história da fixação de gauge, que nós vamos aprender um pouco mais na frente. Então, esse cara só propaga a parte transversa? Só. Não propaga a parte longitudinal? Não. Então, eu engano a teoria. Eu boto a parte longitudinal. Faz dispositivo. Coloca isso. Aí, violei alguma coisa. Aí eu inverto. Agora eu consigo inverter, porque eu joguei o ômega. Então, vê se eu não estava concordando contigo, é que eu sei o que se propaga, mas eu justamente tenho que colocar o que não se propaga para poder inverter. Tem essa perversão. Justamente eu vou colocar quem não se propaga para poder inverter. E aí o que eu falo? Então, você alterou o problema. Peraí. Mas simetria de gauge, ela me permite. Você altera o problema? Sim. Não altera a física. E aí onde é que eu vou garantir que eu não altero a física? Então, vamos aprender isso posteriormente. As identidades de ordem na teoria quântica, vamos dizer, eu jogo alguém que não se propagar. Então, o problema é que
queria colocar para vocês, a pergunta, a colocação do Dória é oportuna por isso. Porque, justamente, quando eu tenho um problema de simetria, e a simetria bloqueia a propagação de alguma componente do campo, o que eu faço? Eu engano a simetria. Você está proibindo tal cara de se propagar, eu coloco. E eu inverto. Força bruta. Mas aí, a simetria é tão perfeita que ela lá está tudo bem. Você me enganou, você me quebrou, você botou quem eu estava proibindo. Mas lá no final, tudo que você fez é cancelado, fisicamente. A física não vai saber que você me enganou. É isso que a simetria está fazendo. Então, esse é o jogo. O enredo da historinha é esse. Tá? Então, Dória, era isso que você estava colocando. Você estava colocando que se eu tenho esse pedaço, agora essa bagunça aqui, isso tudo nós vamos colocar melhor nas próximas aulas. Eu só estou colocando isso porque pode ser antididático, né? Eu estou colocando as coisas meio misturadas. Todo mundo já ouviu falar isso algum dia, né? Então, não é uma coisa assim que não estou violando um princípio tão fundamental. Então, só isso aqui. Então, só voltando aqui à questão do Dória, se eu entendi bem, é que nós tínhamos, olha isso aqui, então, nós tínhamos isso aqui. Então, eu sei que isso se propaga na teoria de Maxwell, por exemplo. E isso não. E isso aqui, então, eu preciso inverter. Mas não consigo, na teoria de Maxwell. Mas aí, se eu não consigo inverter, é porque eu ganho um alerta. Tem uma simetria. Procure que você vai achar. E a gente acha. Aí, quando você acha a simetria, você precisa fixar o gate. Aí você sabe, formalmente, eu preciso fixar o gate e eu resolvo o problema. Aqui, eu sei que esse cara está toda a dica de se propagando. Está lambertiano, tem um spin 1 aqui, independentemente de M2 ser 0, de C ser 0, não importa, esse cara aqui está sobrevivendo. Então, alguma coisa de Maxwell sobrou aqui. O problema é se esse M2 é 0 ou não. E esse pedaço aqui. Então, mesmo se esse pedaço aqui for 0, por alguma razão, que pode ser isso aqui, por exemplo, então, nesse caso, mesmo que eu tenha o spin 1 se propagando, porque se C2 sobre M2 menos 1 é 0, se isso aqui é 0, está matando esse pedaço aqui, que é a dinâmica. Isso aqui é uma dinâmica. E se esse M2 é 0, está me matando, inclusive, aquilo que seria energia potencial. Então, eu estou realmente jogando fora o spin 0. E aí eu não consigo inverter. E aí eu estou de novo diante do meu problema. Se isso acontecer, será que tem alguma simetria? Vamos provar. Então, eu acho que essa é a questão que a gente está colocando, né, Eduardo? Que se a gente tem na hora que a gente está com o problema de inverter uma função de green, de chegar a uma função de green, as possíveis singularidades que a gente vai encontrar, que vão ser obstruções para a inversão, elas podem estar nos indicando se a função de green não existe, se a superadora não existe, é singular. Se ela é singular, significa que eu devo ter alguma simetria. Então, não é a última coisa desse mundo. Ela não existe. Eu não consigo, ela tem singularidade, a função de green, mas eu vou buscar a simetria para aí, a partir da simetria, eu saber encaminhar a resolução do problema, que é a fixação do gate. Certo? Eu vejo assim, por exemplo, pode falar. No casamento. Isso. Do grupo de lógica, simetria de gate. Isso, é um casamento da teoria de grupos com alguma simetria, por exemplo. Agora, por exemplo, aquele grupo para casar, ela existe que a Lagrangiana tenha o que as representações dela estão trazendo. Você não pode montar uma Lagrangiana com uma teoria de grupo trazendo outras coisas. E se a Lagrangiana, se a simetria vier, ela casa. Senão vai dar problema. A teoria de grupo é importante nisso. Ela vai nos ajudar a descobrir isso. Tem alguma maneira de escrever a Lagrangiana tirando essa redundância do campo aqui? Tem. Mas é interessante. Então, claro, isso aí a gente vai ver quando a gente fizer a integral de caminho, a gente vai colocar na integração de caminho essa informação, fixa o gauge, introduz o gosto de Fabio Popov, quer dizer, tem todo um procedimento, né, de você eliminar a singularidade. Quem faz teoria de gauge na rede tem um problema concreto, que é tirar a função de partição somando sobre configurações de campo. O cara que faz teoria de gauge na rede, ele tem que ter claramente essa noção de que como é que eu vou tirar todas as configurações infinitas
que são equivalentes a uma só. Como é que eu vou contar uma vez só, em vez de contar infinitas vezes a mesma coisa? Então, quando a gente fixa o gate, o que a gente está buscando é isso. É como eu posso passar de uma configuração de campo para outra, de outra para outra, de outra para outra, sem mexer no lagrangiano, eu estou, na verdade, somando sobre muitas configurações que são fisicamente equivalentes. Então, eu estou redundante. Como você falou, como é que eu elimino essa redundância fixando o gate? Quando você fixa o gate, você tem que fixar de tal maneira que você tenha certeza de que de toda aquela classe de infinitas soluções que são equivalentes, você só pegou uma e só contabilizou uma entre infinitas. Isso é o perfeito gate fixa. Claro que isso aí não é uma coisa óbvia. Tem problemas de ambiguidade, quer dizer, como é que você tem certeza que você fixou o gate até as últimas consequências e não deixou passar uma configuraçãozinha miserável que escapuliu de você? Então, nós vamos discutir isso quando a gente colocar a primeira classe de transformação de gate, a segunda, e depois tem o problema da identidade de Gribov, que o pessoal da UERJ, né, estuda, né, isso aí é um estudo detalhado. Você pode passar a vida inteira sendo especialista em gate fix. Você pode fazer uma carreira com muita reputação. Só para saber uma equação, né? Isso. Isso. Só isso já é um problema complicado. Então, fixação de gate, vamos dizer assim, faz parte da arte das teorias de Yang-Mills. Você pode ser especialista em fixar gate. Então, ser especialista só naquilo e já custa caro. Já é um trabalho. E você tem gages, os mais exóticos possíveis. Tem gauge de tudo quanto é espécie, gauge covariante, não covariante, gauge que é manifestamente, que quebra invariância de Lorentz, que não quebra, como é que você tem certeza que você restaura? Então, a fixação de gauge e a descoberta, né, e escrever o lagrangiano, o setor correto do bolso, de Faddeev-Popov, porque essas duas coisas depois a gente vai ver, estão acopladas. A fixação do gauge e a chegada, a introdução dos ghosts de Faddeev-Popov, são duas coisas ligadas. Então, você tem que ter uma tecnologia, um procedimento para saber fazer isso. O procedimento de BRST, por exemplo, é um bom procedimento para a gente saber, sempre que tiver uma teoria de gauge, saber fixar o gauge, saber chegar aos ghosts que vão fazer aquele trabalho. Então, esse setor, ou seja, você está trabalhando o tempo todo no setor não físico da teoria. Você trabalha o tempo todo com gauge fix, que é uma coisa que está fora da física, e com fantasmas, que também estão fora do setor físico. Mas isso aí é crucial para que a teoria física faça sentido. Então, eu vou nesse sentido que eu estou falando que é possível eliminar a ambiguidade. O gate fix, a introdução do gate fix e a introdução dos fantasmas de Faddeev-Popov é que vão resolver o problema da ambiguidade. Isso falou de Solera deu seminário sobre isso, que ainda é um problema. Por exemplo, você vai consigue fazer as ambiguidades de Gribov, a região de Gribov, definir, mas ainda por cima você define uma região menor ainda que a região modular mental. E já trabalhar com a lagrangiana a esse nível fala que é complicadíssimo, que quase ninguém trabalha. Tem campos, você tem não localidades, aí você tem que produzir uma série de campos eliminados. É um problema tecnicamente complicado. Isso aí vou até pedir de repente lá para frente que o Rodrigo, né? Ou ela mesmo, se pudermos, o Rodrigo, ou o Vitor Lemes, pudesse dar um seminário para você lá para frente, provavelmente lá para novembro, para colocar essa questão, né, um pouco menos acadêmica do que eu estou colocando, colocar essa questão como um campo de pesquisa muito vivo, que é a discussão do gate fix, o que é realmente fixar o gate. O Márcio ia dar um curso sobre bom, tem o curso do Márcio, para quem for poder fazer. Aliás, eu tenho que você lembrar, porque tem a ver com esse curso. O curso do Márcio Capri, que é postdoc nosso, que é do grupo lá do Sorella, fez o doutorado na UERJ, ele vai começar o curso dele, acho que dia 2 de outubro. Primeiro 2 de outubro, o curso dele, o mini curso, na verdade são 6 aulas, me parece, que se vocês puderem fazer, vale a pena. Acho que é uma aula por semana, são 6 aulas, curso 18 não, são 8 aulas, são 8 aulas, porque vai ter que ser 16 horas para fazer um crédito. E o curso dele é justamente o estudo das ambiguidades de Gribov. É um mini curso. Então, mesmo que vocês não consigam perceber tudo, pode ser que vocês não estejam preparados até lá, vale a pena seguir. Isso é uma coisa importante, é fundamental em teorias de Yang-Mills. Tá? Então, bem lembrado. Depois o anúncio do curso vai ser dado, me parece que vai começar dia 2. Dia 8 horas, não tinha só. Dia 2 acho que é sexta-feira. Eu acho que a aula dele é de 2 às 4, justamente para depois eu pegar o meu curso. Acho que está assim mais ou menos organizado.
consultem a página da CFC. Lá embaixo tem mini curso. Isso aí é o mini curso do Márcio Carlos. Fala aí, Mário. Eu acho que eu só falei comentário. Fala aí. Eu acho que tem física viva e física morta. Essa coisa de GFIX é uma coisa delicada. Eu acho que toda vez que o cara apresenta GFIX, calcula uma ação de choque. No gauge normal, aí, e no outro gauge. Se for o mesmo resultado, tudo bem, vai em frente. Porque ficam falando muita coisa e não calculam uma ação de choque. Não, claro. Às vezes a questão também não é só, claro, calcular a ação de choque é muito importante. Vai precisar. Mas com a LHC chegando ainda. Mas, mesmo que você não calcule a seção de choque, se você usa as identidades de Live 9 e você mostra que, aí a ideia seria essa, o ideal seria calcular uma seção de choque e mostrar para esse aqui, cancelou. Independentemente do gate, se eu trabalhar num gate, você trabalhar no outro, você trabalhar no outro, nós ganhamos o mesmo resultado físico. Mas você está rolando um processo. Então, é uma condição que é necessária, mas não é suficiente. O ideal seria você ter um procedimento geral para mostrar que em todo o processo físico, qualquer gate que você trabalhe, o resultado é o mesmo. Eu acho que o que é mais importante é justamente as identidades de Live 9 Taylor, porque através delas, elas vão ser o nosso guia para mostrar que os processos físicos que constituem a matriz S, ou seja, a matriz S, ela é independente da escolha de gates. Você não precisa mostrar que a teoria toda não é a teoria, é a matriz S, são os processos físicos, como o Dória falou. Então, tudo bem, se você mostra isso de uma maneira geral, resolveu o problema. Aí, cada processo que você calcular, você tem até uma prova real. Mudando o gauge, muda a resposta, está errado. Eu errei no cálculo. Num gauge diferente, eu tenho que obter a mesma resposta. Mas o ideal é, a gente vai aprender aqui, lá no final do curso, justamente o cume, o pico, né, máximo de interesse do estudo das simetrias quânticas é verificar as identidades de Taylor, que elas vão dizer, ó, teoria quântica tem essas simetrias, os processos físicos, elas vão nos ajudar a mostrar que os processos físicos não dependem da escolha do gauge. Quer dizer, a escolha do gauge é uma coisa delicada. Então é um campo de pesquisa à parte, só trabalhar com isso. Aí vem a questão, em física tem muita coisa, né? Você está falando isso, a gente aprende. Depois você começa a ver as pessoas falarem, elas já falam outras coisas. Mais específicas talvez. Não, mas eu digo, fica uma hora que você, no copo, começa a entender nem mais o que é gate fixo. Faz parte, eu sei disso. Então, eu digo, tem que ter uma prescrição clara. Você está com gate, tudo bem. Vamos lá dentro da T, vamos no choque, qualquer processo. Acabou, matou. Mas aí começa uma coisa que você já não. Assim, sabe, aqui. Na véspera da prova, a gente não sabe, né? Na véspera da defesa de tese, você já não sabe nem mais. Você faz a tese toda em gate fixo. Na véspera da defesa, você está tão confuso que você não sabe nem mais o que é um gate fixo, acontece mesmo. Mas eu acho que faz parte do processo, né? A gente sabe, aí vem um cara, dá um seminário e toca a música dele, você já fica perdido. Eu sempre pensei que eu entendesse esse troço, o cara vem e me bota em crise. Aí você tenta se recompor. Aí você vai assistir outro seminário. O cara já fala de um outro aspecto, você leva outra porrada. Então, é duro. Então, demora, porque cada um tem muito. Pô, se você olhar, às vezes, a discussão do gate fixo feita de uma forma matemática, muito. Assim, se você olhar um axiomático, por exemplo, cara, os espaços disso. Agora, você pega um cara que é peão, né? Bota lá 1 sobre 2 alfa, faz o cálculo, você falou, tua seção de choque, mostra que independe, o alfa se cancela, papai soma. É um outro trabalho, mas às vezes é que o cara está olhando uma outra técnica, né, um outro procedimento que não é o teu, e aí você fica confuso realmente, o assunto é confuso. Eu acho que nesse entende um problema sério, que é o problema da física de todas as áreas, que é a questão do simulacro, né? Sei. Você entra no simulacro, ninguém sabe, mas aquele simulacro tem suas razões e não tem porta de saída, e tem sim. E você... Eu sei o que você está falando. Tem uma hora que a gente começa a falar aquela linguagem realmente, né, muito cifrada, né, muito codificada, que é difícil. Você vai, teve um workshop em Viena, em 1988, 1987. Vocês podem ver, os procedimentos estão até disponíveis aqui na biblioteca. Uma conferência só sobre gate fixo. Então, ali, se você ler, né, tem artigos assim que são muito herméticos, tem artigos que você entende, porque o cara vai escrever, outros que não, porque a discussão já é tão refinada, o cara já trabalha nisso há 20 anos, né? 30 anos, não sei, tem ideia. A primeira ideia de gate fixo,
trabalhos originais de Tadeu, obra, fiz lá, não, são trabalhos da Universidade de São Paulo, de 73, 72, 73. Então, vai ter 35 anos de experiência na área. Então, tem uma hora que realmente confuso. Fica muito, assim, o cara já tem uma base de dados muito grande, o cara já parte de uma linguagem altamente abstrata para discutir uma coisa que é isso. No fundo, é isso que a gente está discutindo. É complicado, assim, não é muito fácil, não. Tem que saber, talvez, que artigo ler, que autor ler para entender primeiro, né, para entender. Fala aí. Mas se botar uma Lagrangiana, um novo termo, uma nova Lagrangiana, isso aqui é caminho. Sei. Essa coisa que eu acho que não rola. Não, é questão de opinião, claro. Não, né? Mas todo mundo sabe se bota um gate fixo ali, numa Lagrangiana, acabou. Mas aqui é Dória. Eu concordo com você até certo ponto. A gente está trabalhando com o pessoal que é jovem aqui, assim, acho que a gente também tem que pensar o seguinte, uma teoria de campos, né? Ela é muito rica, ela tem muitos aspectos. Você pode olhar para uma teoria de campos, ela tem muitas fases, né? Você pode olhar para uma teoria de campo, numa fase que ela tem um regime de comportamento, mas aí pode, naquela teoria, ela pode ter espaço para uma transição de fase. Na outra fase, ela já tem um comportamento muito diferente. Então, por exemplo, hoje em dia, com o advento dos grandes computadores e também, né, com a chegada assim, de teoria, vou te acreditar, teorias mais refinadas assim, para as interações, como para a teoria de corda, desculpa aí, vamos colocar coisas na teoria de corda, teoria Zen, branas, pebranas. Isso começa a chamar, se tornar importante o aspecto não perturbativo de teorias que antes a gente só investigava perturbativamente, que é o caso de Young Mills. Desde que Young Mills foi criado em 54, né, foi elaborado na década de 54, até praticamente 73, ou até 74, 20 anos, Young Mills era olhada no regime perturbativo. Então eu vou pensar o que significa o regime perturbativo, que você vai poder sempre considerar a interação como pequena perturbação em torno do campo livre, e aí você pode fazer uma expansão na constante de acoplamento, acreditando que a série perturbativa na constante de acoplamento converte. Exatamente o problema da mecânica quântica, teoria de perturbações independentes do tempo na mecânica quântica. Mas, uma coisa é você somar uma série, vai até infinito, em potências de um parâmetro que é menor do que 1 e acreditar que isso acontece. Todo mundo sabe que não basta ter módulo de x menor do que 1 para uma série com energia. A gente sabe que a raiz de convergência pode ser uma coisa muito sutil. Bom, mas aí a gente fala, a Labuana, né, a física, né, converge. E aí você calcula até a terceira ordem, quarta ordem, e você, calculando cada vez mais, tudo bem, a constante de acoplamento a potência vai diminuindo, você acredita que a série converge. Tudo bem. Hoje, com os grandes computadores, também, acho que é muito mérito da ciência de computação, os cálculos não perturbativos em teorias quânticas de campo começaram a se tornar muito mais factíveis, viáveis. É o projeto que dá para fazer. Você tem supercomputadores, você vai pegar computadores, o campo de São Carlos, porque no Brasil já tem cálculos não perturbativos, né? Em vários lugares, o pessoal pega supercomputadores, faz essas redes, né, de computadores, leva a noite toda calculando e você começa a tirar aspectos não perturbativos. Aí eu acho que a discussão ela pode realmente ser encaminhada para esse lado, que é mais física morta que você chama. Eu acho que quando você... Porque uma coisa é, se você descobre que uma teoria ela tem um regime não perturbativo, que é muito particular em relação ao regime perturbativo, então nós temos que entender não perturbativamente. Não adianta eu fazer expansão no parâmetro que nesse regime não vai me dar nada. Num regime pode me dar. Então, por exemplo, se nós temos uma série de cálculos bons em QCD, você fez isso, você sabe disso melhor do que eu. Teorias eletrofractas, testes de precisão da teoria eletrofraca no LEP, no LHC, a gente já consegue ter correções na teoria dos processos eletrofráticos, precisão de uma parte em 1000, de uma parte em 10.000. Na própria QED, quando a gente calcula o momento magnético anômalo do elétron
E a gente sabe que a teoria e a experiência batem até a 9ª casa decimal, é um sucesso da teoria de perturbação. Então, a gente vai lá, né? Tem aquele fator G-2, né? Sobre 2, fator de Landé. G-2 sobre 2 para o elétron, né? Teoricamente, ele dá 0.00159.652.485. Experimentalmente, ele vai até aqui. E aqui dá 288. Então, até a 9ª casa decimal, os dois parâmetros, os dois cálculos batem em cima. Teoria está aqui. Cálculo teórico, medida experimental. E esse cálculo teórico faz um CPF, né? 00159, dígito 485, é o CPF do elétron, vamos dizer assim. Então, tá, só tirar esse último dígito. Igual o meu, né? 49, o meu termina em 49. Então, tá, o CPF do elétron, vamos dizer. O CPF do elétron é calculado teoricamente e calculado experimentalmente. Até a 9ª casa. Isso aqui é sucesso da teoria de perturbação. Você faz isso perturbativamente, calculando potências de 1 sobre 137, que é mais que então, agora, é um sucesso da teoria de perturbação. Mas, se a gente for fazer isso com uma teoria não abeliana, a gente começa a ter problemas. E aí, aspectos não perturbativos começam a dar a fenômenos interessantes em Young Mills que a gente não vê se a gente considerar a teoria de perturbação. Por exemplo, outra discussão que eu sei que você acha muito rabugento, a gente vai deixar para outro dia, mas eu sei que você vai ter espaço para falar sobre isso, que é a questão da divergência infravermelha. Se a gente olhar QCD, né, o setor infravermelho da QCD, tudo indica hoje em dia que se eu quiser olhar QCD a baixíssimas energias, perturbativamente morreu, não tem condição. A QCD é muito boa perturbativamente, só altas energias, por causa da propriedade de liberdade assimptótica. Então, por exemplo, talvez a discussão de aspectos não perturbativos, métodos não perturbativos, é muito importante para a gente acessar o regime, por exemplo, infravermelho das teorias de Young Mills. E aí, essa discussão não perturbativa, ela pede um outro tipo de procedimento, outro tipo de método. A teoria parece uma outra coisa. Aí, por exemplo, as ambiguidades de Gribov, que não são importantes para altas energias, aqui, você faz esse cálculo aqui, sem se preocupar com a identidade comum, ambiguidade de Gribov. E QCD mesmo, altas energias, estudo de espalhamento quarto de quarto, sem se preocupar com a identidade de Gribov. Mas se for começar a olhar o regime infravermelho, esse setor de singularidade, ambiguidade de Gribov, já começa a interferir. E aí isso aí já é uma outra discussão. Então, uma mesma teoria, ela pode ter diferentes maneiras de... Eu posso olhar para essa teoria. O que é QCD? Efeitos topológicos. Aí tem toda uma discussão, como você diz, física morta. Eu acho que essa BFS, só quero dar para o professor, mas tem física viva e física morta. E essas coisas, gate fix, BFS, esses reportes, tudo é física morta. A questão é que quem é quem para falar alguma coisa, né? Você tem que aceitar as coisas, etc. Agora, o universo continua, o dono do hotel ganhou dinheiro. Eu quero dizer para vocês o seguinte, querem fazer teoria não perturbativa, o Meiko agora, ele tem uma expansão, por exemplo, dado uma coisa não linear, ele lineariza. Você pode linearizar uma equação não linear para o Meiko. Compre o Meiko. O CVPF já comprou, não usem o Meiko, não é comprem o Meiko, usem o Meiko. O CVPF já comprou, vocês têm que usar. O ano que vem você mas, digamos, não vai comprar o upgrade. Eu só quero dizer o seguinte, em matemática é famoso vocês negócio de uma coisa não linear, linearizar. Entendeu? Não precisa linearizar. A física a gente não usou muito, a gente usava já teoria, pelo menos na minha geração, teoria de perturbação. A gente calculava. Por isso. Mas que se na rede mostra praticamente a existência da região de Gribov e a contribuição a certas ordens. Esse é o problema da história. A nossa formação... Não entendi o que você falou. Repete, Vitor. Não, que a mesma que se na rede mostra a grande contribuição da região de Gribov no setor não perturbativo. Não entendi o que você falou. A Gribov fala o quê? Fala mais alto. Que a que se na rede Na rede. mostra
a contribuição do setor, do setor da região de Lima no setor não perturbativo. Certo, mas a rede tem anos e não tem nenhum resultado aceitável até hoje. Ela apenas uma coisa morta que existe. Mas já tem anos. Não, Dória, mas agora eu acho que os grandes computadores estão começando. Não, José, mas tem muito sucesso. Na rede é uma discussão que ela não é não aceita como uma teoria contínua, etc. Uma discussão longa sobre isso. Bom, vamos fazer o seguinte, não quero voltar barato, não, eu sou disso. Eu só quero dizer que aqui no Brasil, a física morta se infiltra porque as pessoas são mortas. Entendeu? Então, vamos devagar com essa coisa de botar. Só, mas não estou querendo cortar o barato, não, porque não é do meu estilo. Isso aqui é um ambiente de discussão. Eu gosto dessa discussão. Vocês estão aqui, né, para ficar eu contando historinha, né, tudo que está no livro, ler uma história para você, né, para debater física também. Então, eu acho isso muito importante. Mas eu acho que isso é melhor ainda se é falado por alguém que é especialista. Então, vamos fazer o seguinte: vamos chamar alguém aqui no curso, para esse curso ilustrado, né? Vamos chamar alguém. Desculpa o colega que vier, né? Estou falando aí para o grande Brasil. Vamos chamar um morto para falar sobre PCD na rede. Desculpa. Então vamos chamar alguém para falar. Traz um vivo para falar uma lei de PCD. Então vamos fazer isso. Traz um vivo para falar uma lei de PCD e um outro. Vamos fazer isso. Vamos chamar. Claro, vai ter o curso do mar, vamos chamar alguém para falar sobre um pouco essa discussão. Falar alguém para falar aspectos não perturbativos, teoria de campo, mas alguém que trabalha. Eu posso falar isso para você, mas assim, eu estou uma vovozinha contando a história do que eu sei, do que eu li. Vamos chamar alguém que faça, que publique na área. Então vamos chamar alguém, beber água na fonte. Posso tentar chamar alguém, realmente, alguém, pesquisador, que trabalhe, que tenha resultados publicados, e para debater sobre teoria de rede, aspectos não perturbativos e discussão de outros aspectos não perturbativos em teoria de campo. A gente pode direcionar o curso um pouco para eu dou as minhas aulas, claro, né? E a gente marca um dia para ter um seminário do curso, uma ação. Vamos fazer isso. Sabe a lei dos vivos, o mundo dos vivos. Então, pega uma lei da QCD, nessa parte aqui, nada daquele mundo. Não, Dória, todo mundo tem direito. Tem um espaço para todo mundo. Tem que trazer todo mundo para a gente fazer o debate de ideias. Não adianta fazer só os vivos. Mortos também tem dentro do céu. A vida é mais no céu do que na terra. Existe um histórico, que não eu que estou falando. Histórico já viu que tem que tomar cuidado com os resultados. Não, claro, os meninos aqui são inteligentes também para fazer o julgamento deles, né? Tirar a opinião. Pô, isso me interessa. Mas o que eu acho é o seguinte: as pessoas não conseguiram fazer a QCD viva. Tá? Elas ficam trazendo uma QCD morta. Isso é um fato. Gribov, queria fazer de Gribov, de gate fixing, desse QCD na rede, grandes resultados de confinamento, etc. Para mim, eu já trabalhei com QCD e trabalhei com o problema vermelho. Isso aí é querer dar vida aos mortos. Agora a gente respeita, porra. Tem de quem a gente para falar que é contra isso, aquilo, não tem assim, cara. Agora, setor perturbativo. Eu estou entendendo a tua colocação. Eu acho que é importante, quer dizer, eu acho que evoluiu muito, sabe, Dória? Eu acho que também a gente tem que ver um pouquinho a questão de geração. Nós fomos criados na geração perturbativa. A nossa geração se orgulhava de ter calo no dedo, de calcular gráfico de Feynman. Né? A gente tinha tanto fazer cálculo de integral de momento, 3 loop, 2 loop, não sei quanto. Aquilo era uma prova quase cavaleiresca, se você conseguia fazer física, se você conseguia calcular 3 loop, 4 loop. Então, foi uma geração assim, de um grande esforço. Teoria de perturbação era uma prova de fogo. Ser macho, isso aí. Então, eu sou macho porque eu calculei 5 loops ou 4 loops. Então, a gente foi criado numa geração perturbativa. A série perturbativa era importante. A gente tem que ver que a geração, sobretudo pós-anos 80, eu digo até a formação, se você olhar, por exemplo, os jovens europeus, por que se traz muito mais matemática para física, técnicas geométricas, topologia, porque você acha que precisa, porque a teoria de perturbação é feita com análise. Então, a gente precisa saber bastante análise matemática para fazer teoria de perturbação, saber integrar bem, fazer coisas desse tipo, expansão em série, análise matemática. Mas, talvez, para estudar aspectos não perturbativos, a gente precisa de uma matemática mais fundamental, tipo geometria algébrica, topologia, geometria diferencial. Então, a gente já está, eu acho que um pouco, é um sinal dos tempos. A entrada, a importância do aspecto não perturbativo, ela já, como se diz, catalisa, né? Impulsiona
o aparecimento de uma matemática mais rebuscada, mais refinada para tratar esse problema. Pode ser justamente que para resolver certos problemas não perturbativos é que a gente precisa trabalhar, seja topologia, geometria algébrica. Eu estou colocando isso para você, porque eu acho que não é a nossa geração. Eu não fui criado assim, eu fui criado numa geração ainda da análise. Minha geração era